Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com o nosso curso de HTML e CSS. E você já se inscreveu aí no canal? Você já curtiu o vídeo? Ajuda o projeto a avançar? Né? Desta feita nós queremos colocar uma lupa sobre o tema formatação de texto usando CSS e HTML. Então nós temos aqui um código usando o nosso VS Code aqui, tá certo? Que tem um parágrafo, né? H1 aqui, ó. Formatação de texto, e um texto de Paulo Freire sobre o aprender, né, que é um ato revolucionário. Então veja bem, nós estamos usando a estilização interna, tá aqui, você pode ver que é mais fácil de explicar, tá certo? Então nós colocamos aqui uma formatação específica para a div, tá aqui a tag, né, tá certo? E aqui nós colocamos a propriedade e o valor. Então no caso aqui, por exemplo, ó, essa borda, né, que é essa borda vermelhinha aqui, ó, ela tem a cor vermelha, ela é sólida e ela tem o tamanho aqui de 4 px. Então, se eu colocasse um valor menor aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui 2, ela já vai ficar mais fininha, ó, tá certo? Aqui, ó, tá certo? Nós estamos usando aqui o HTML Preview, que é uma extensão que você pode instalar aí para ajudar a gente a ter aqui na janela de lado os resultados, tá? Então, você pode aumentar ou diminuir. Essa característica aqui, padding, nessa propriedade, é o que? É essa distância entre o elemento e a sua borda. Então, no caso aqui, ó, tá 15. Vamos supor aqui que eu quisesse colocar 25, por exemplo. Então veja que já aumentou essa distância aqui, é o padding, tá certo? Aí para o H1, né, que é essa formatação de texto, nós colocamos aqui, ó, 3 propriedades aqui, tá certo? Quais são elas? O texto vai ser alinhado de forma centralizada, texto align center. Nós estamos usando essa propriedade text transform, que é o que? Uppercase. O que significa isso? Veja que formatação de texto aqui embaixo, ela está normal, a formatação de texto, mas eu mandei exibir todo maiúsculo. Então você pode usar lowercase para diminuir ou uppercase para aumentar. E a cor do texto está aqui verde, ó, green. Se você quisesse, poderia mudar. Vamos botar aqui, ó, blue, por exemplo. Tá certo? Eu vou tirar aqui o green, né? Tira aqui o green, coloco o blue aqui, ó. Então ficou azul lá. Então você pode ir fazendo essa arrumação aqui e tal. E aqui a formatação para o parágrafo. Então os parágrafos aqui no nosso texto vai estar indentado com 40, tá certo? Vai dar esse recuo. Vai estar justificado e o espaçamento vai ser 2px. Aqui é interessante, se você aumentar esse espaçamento aqui, por exemplo, 4, veja que o espaçamento entre o texto aumenta, tá certo? Se colocar 3, então assim, você vê que vai mudando ali. Então 2 aqui fica legal, você aumenta um pouco e tá, não chama atenção. Então tá aqui estilização de texto, tá certo? Eu vou colocar lá para você também no vídeo um link com todas as propriedades que você pode ver do CSS. Então que é interessante você ir pesquisando essas coisas. Então o nosso primeiro roteiro aqui de prática, que está aqui, ó, nosso roteiro de prática, formatando textos, é o primeiro aqui deles, com o texto de Paulo Freire. Então nós vamos colocar o link também para você praticar, mudar valores, ver como é que faz essa formatação aí e tal. O segundo deles aí que nós estamos usando é esse texto aqui, é o quarto aqui, ó, tá certo? Então nós vamos ver aqui já o próximo código, tá certo? Vai ser formata texto 1 aqui, ó, tá esse aqui. Então nós estamos o quê? Usamos o body, né, como seletor aqui, ó. Ele vai ter um background, a cor de background light gray, que é essa aqui, ó, tá certo? Então o body como um todo, e a cor do texto vai ser azul, tá certo? O H1 vai ter uma cor preta de background e a cor da letra vai ser white. A div vai ser, ó, o fundo vai ser azul e a cor vai ser white. Então aqui você vê, ó, o H1 está dentro do body, mas como o H1 tem uma estilização própria, ele está seguindo aqui, ó, o fundo é preto e a letra é branca. O P, o parágrafo, não tem uma estilização. Então aqui ele está dentro de quem? Do body. Então ele vai seguir o esquema do body, tá certo? Então o fundo vai ser light green e a cor vai ser azul. Então tá aqui, ó, o parágrafozinho, esta página e tal. Veja bem, e a div tá aqui, ó. O background color vai ser azul, então tá aqui, ó, o fundo é azul e a letra vai ser branco. Então você vai fazendo essas características e esses ajustes aqui. Então essa é a nossa prática, aqui 4. E a última que a gente coloca aqui é essa aqui, ó, tá certo? Para você ver a questão de alinhamento de texto. Vamos ver aqui. Tá, então esse aqui, ó, formata texto 2. Então nós colocamos aqui um texto de Rui Barbosa, tá certo? Tá aqui o nosso corpo, né, da página, o body aqui, ó, H1, cabeçalho, vai ser centralizado, 1, cabeçalho 2 à esquerda, cabeçalho 3 à direita, tá aqui, ó,
centralizado, esquerda e direita, tá certo? Então a gente pode ir aqui ver a propriedade, por exemplo, dos cabeçalhos. Ó, o H1 vai ser centralizado, certo? Então a cor ficou a cor padrão, que é o preto. H2, esquerda, e H3, à direita. Então você vê aqui os parágrafos com essa propriedade. A div, ó, tem mais propriedade, tá aqui a nossa div aqui, ó. Então a borda vai ser 3px, que é essa borda mais cheinha aqui. Ah, professor, eu queria uma mais grossinha, então vamos lá. Vamos botar 4, então você vê que ela já ficou mais grossa ali. Eu queria mais fininha, bota 1. Professor, eu não quero borda nenhuma, bota 0. Tá certo? Então ficou sem borda lá. Então você vai fazendo esses ajustes aí. O que é o padding? É aquilo que eu já lhe falei, é a distância entre o elemento e a sua borda. Então aqui está com 10, por exemplo. Vamos colocar esse padding aqui com 20. Então você vê que já aumentou essa distância aqui, ó. Tá certo? Pode ser interessante você trabalhar isso aí, tá? Então o width diz respeito ao que? A largura. Então aqui está com 350. Se eu colocar aqui, ó, vamos colocar aqui 370. Então ó, você vê que já aumentou ali a largura, tá? Aqui, ó, 200. Vamos colocar aqui 220, que é a altura. Eita, então veja que já aumentou mais ali. Ó. Alinhamento do texto, justificado. Margem à esquerda, 20px. Então você tem uma margenzinha aqui, ó. E a color, background color vai ser light blue. Então você define aqui, ó. Tá certo? Então se você quisesse, por exemplo, ó, vamos supor que a gente quer colocar aqui o body não tá lá. Não, aqui a body não definiu. Então, mas se a gente quisesse colocar aqui uma propriedade para o body aqui, ó. Então vamos colocar o body aqui, tá certo? Ó, o seletor. Vamos colocar aqui, ele ficou azul, ficou na mesma cor. Vamos colocar isso aqui como green. Eu vou tirar essa cor aqui, tá certo? Ó, então você já mexeu lá, tá certo? Então colocou uma propriedade aqui para o body, né? Se você quisesse colocar aqui, sei lá, vamos colocar aqui, ó, yellow, por exemplo. Tá? Então você vai ajustando aí, então a propriedade para o body, tá certo? Então você vai refletir aqui no seu código essas propriedades, né, em cima da sua página aqui, tá certo? Então o importante aqui, ó, você pode também pedir aqui, eu vou pedir para renderizar no browser, ó. Então aqui, botão direito em cima da abazinha ali, se eu der um show no browser, ele abriu para cá, ó, tá certo? Então tá aqui a renderização aqui fora no browser, usando o VS Code, tá certo? Então o nosso roteiro de prática vai estar aqui à sua disposição, tá? Nós vamos colocar aí no vídeo para você praticar, ó, tem outros valores aí brincando aqui, ó, tá certo? Então você pode brincar à vontade e tal. Nós vamos fazer em cima de outros elementos. Então isso aqui foi formatação de texto, então tem outras propriedades, não se extingue nessas que a gente trabalhou, mas de qualquer forma você vai poder já dar uma se embasar e praticar legal aí, tá bom? No mais, um grande abraço, se inscreva, curta aí o nosso vídeo, ajuda o projeto, tá bom? Tudo de bom, até a próxima.